Boa noite, igreja do Senhor Jesus. Boa noite. Tá bom agora. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João capítulo 5. João capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Todo aquele que ama o que o gerou, ama também aquele que dele é nascido. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque o amor de Deus está nisso, em guardar os seus mandamentos. E seus mandamentos não são um peso. Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia, glória a Deus. A mensagem dessa noite é: não tenha apenas um encontro com Deus, tenha um novo nascimento. Nascer de novo, queridos, é um ponto misterioso para todos os homens. Não é à toa que quando você vai lá no Evangelho de João, você vê o encontro de Jesus com Nicodemos, que era um dos mestres da lei. Aquele homem fariseu, respeitado entre o povo, não entendeu quando Jesus disse: importa, Nicodemos, importa que você nasça de novo. Novo nascimento é algo que deixa uma dúvida tremenda para o homem natural. Como é isso? É difícil para a natureza humana entender o novo nascimento. Aliás, o novo nascimento é uma sentença de morte para a natureza humana. Por isso, a natureza humana resiste tanto ao chamado de Deus à salvação. E como a gente pode descrever? É difícil, porque é difícil para a gente descrever como foi o nosso nascimento. Você consegue descrever como foi o nascimento do seu filho? Os papais que vão lá assistir o parto podem descrever como foi o nascimento. As mães descrevem como foi o nascimento do seu filho. Mas para cada um de nós é difícil descrever como foi o nosso nascimento. Jesus falou: olha, o vento sopra onde lhe apraz. Ouves o som dele, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Por isso, queridos, é tão misterioso o novo nascimento. Mas o novo nascimento é uma mudança que acontece no coração de todo aquele que aceita, aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. É uma mudança que é conhecida e é uma mudança que é sentida. As pessoas não nascem novamente quando estão dormindo, de modo que não possam entender o que aconteceu. Quando a gente nasce de novo, a gente sente, a gente experimenta. É como a sensação de tomar um choque. Quando você toma um choque, você não vê a eletricidade, mas você sente o impacto da eletricidade no seu corpo. Assim acontece com o novo nascimento. O novo nascimento acontece no nosso interior, quando a nossa alma está em agonia. Muitas vezes nós estamos ali numa dificuldade, nós estávamos ali num momento de dor, de angústia, sem saber direito para onde ir, o que fazer. E você teve um encontro com Cristo. E esse encontro com Cristo
É uma experiência que marcou a tua vida, marcou a tua existência. É uma mudança que aconteceu no seu interior. É como se Deus tirasse do nosso coração, lavasse, purificasse, desse um trato na nossa alma e devolvesse um novo coração, devolvesse para a gente um novo espírito. Novo nascimento, queridos, é uma mudança sobrenatural. Novo nascimento é algo que o homem não pode operar por si mesmo. Muita gente acha que pode nascer de novo. Muita gente acha que pode e que deve primeiro mudar a sua vida para depois ir a Cristo. E a gente não tem poder para mudar a nossa existência. Não é o homem largando a bebida e se tornando sóbrio que ele nasce de novo. Não é o homem deixando de ser ladrão e passando a ser honesto que ele nasceu de novo. Não é o novo nascimento uma mudança na forma de se vestir, na forma de falar, na forma de se expressar. Porque essas mudanças são externas e são muitas vezes visíveis. Mas o novo nascimento ele é muito mais amplo do que isso. É o princípio que trabalha lá dentro, no nosso coração, na nossa alma, e move todo o nosso ser. Não é uma mudança do nosso nome, mas é uma renovação da nossa natureza. Para que a gente deixe de ser aquilo que a gente era, aquilo que a gente costumava ser, e a gente passa a ser uma nova pessoa em Jesus Cristo. É uma mudança sobrenatural que somente Deus pode realizar no nosso coração. E isso é obra do Espírito Santo de Deus agindo na nossa vida. Sabe, queridos, o que acontece com um cristão é algo tremendo. Imagina que a gente nasceu aqui nesse mundo. Nós temos uma nacionalidade. Quando você preenche lá algumas fichas, pergunta qual a sua nacionalidade. Você bota lá, eu sou brasileiro. Eu nasci no Brasil. Você é natural do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Curitiba, que são lugares desse Brasil. Então nós podemos dizer que você, a sua natureza primária é daqui desse mundo. Por isso a Bíblia diz que você precisa nascer de novo. Nesse novo nascimento acontece uma transformação. Você ganha uma nova nacionalidade. Você passa a ser cidadão do céu. Você é transportado de um reino material, o reino deste mundo, o que a Bíblia fala, do império das trevas, e você é transportado para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Deus. Você agora ganha uma nacionalidade dos céus. Você passa a ser co-herdeiro com Cristo. Você passa a ser então filho de Deus. Você passa a ter algo diferente dentro de você. Passa a ter uma natureza espiritual. E sabe o que acontece? O homem espiritual, ele é diferente do homem natural. A Bíblia fala que o homem espiritual discerne todas as coisas, mas de ninguém é discernido. Discernir significa ter entendimento. Paulo diz que o homem espiritual, ele entende as coisas de Deus, mas ele não é entendido por ninguém. Por isso, o homem incrédulo, por isso este mundo tem dificuldades de entender o comportamento do cristão. Melhor teste para você aplicar a você mesmo, se você é um cristão,
essas pessoas olham para você e falam: eu não consigo te entender. Como você pode gostar de fazer essas coisas? Como você pode não gostar de fazer essas coisas? Quando alguém diz isso para você: eu não consigo entender você. Como você não pode gostar disso? Como você não faz isso? Como você não tem ambição por isso? Como você não deseja isso? Como você não almeja isso? Você já ouviu isso? Se você ouve isso, é sinal de que o mundo não está entendendo você. É sinal de que a Bíblia está certa, que o homem natural não entende as coisas de Deus. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. E é o homem espiritual que entende as coisas de Deus. Aquele que é cristão e não acha, e não é visto como alguém estranho, você precisa olhar para si e saber se você realmente teve um novo nascimento. Porque muitas vezes até a gente mesmo tem alguns dilemas. Paulo teve esse dilema lá em Gálatas 2:20. Ele disse: olha, a vida que agora eu vivo na fé no Filho de Deus, então eu não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Eu sou eu, mas não sou eu. A gente canta a música: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por isso às vezes, a gente entra até em conflito, porque a gente tem essas duas naturezas. Num certo sentido, a gente é um homem natural. A gente está nesse mundo, a gente vive essa vida, a gente tem que ganhar a vida, você tem que trabalhar. Os jovens têm que estudar. A gente tem que se relacionar nesse mundo. A gente tem que pagar conta. A gente tem que fazer conta. A gente tem que passear. A gente tem que se divertir. A gente tem as coisas deste mundo. A gente tem que descansar. É a nossa vida normal. É a nossa vida secular. E a gente compartilha nesse dia a dia, nesse cotidiano, das mesmas coisas que todos os homens desta terra compartilham, dos mesmos sentimentos. A gente fica doente, a gente toma remédio, a gente vai no mercado. São os mesmos sentimentos, as mesmas dores, as mesmas angústias, as mesmas coisas que acometem a qualquer pessoa, acometem ao cristão também. Se a gente para pensar, muitas vezes nós falhamos, nós pecamos, nós sentimos a consciência do pecado, e às vezes a gente olha à nossa volta e a gente parece que é igual a todo mundo. Mas eu quero dizer para você uma coisa: o cristão, ele tem uma outra dimensão, a dimensão espiritual. A dimensão espiritual. Ele é um homem natural, sim, mas ao mesmo tempo ele é um homem espiritual. E a principal característica do cristão é de que a sua natureza espiritual, ela deve ser um fator dominante na sua vida. E aqui, queridos, está um ponto muito importante para nós. Muitas vezes nós pecamos, nós erramos. Mas o cristão, aquele que nasceu de novo, ele não aprecia o pecado. Ele não deseja o pecado como ele desejava antes. Ele não almeja o pecado. Ele não se envolve com o pecado como ele se envolvia antes. Enquanto todos os outros homens estão sujeitos e apaixonados por este mundo, o cristão, ele é apaixonado pelas coisas de Deus. O
seu desejo está nas coisas de Deus. O seu prazer está nas coisas de Deus. Há algo diferente em relação àquele que teve um novo nascimento. Essa nova natureza espiritual, essa nova vida, pertence agora a este homem regenerado. E ele pensa diferente, ele age diferente. Sabe, queridos, a menos que uma pessoa tenha tido um novo nascimento, é até difícil de explicar. Mas quando você olha para o seu passado, e você olha para quem você é, você consegue entender e consegue explicar claramente como você vivia, o que você desejava, e a transformação que aconteceu no seu interior. E às vezes pergunto, mas o que aconteceu? E você fala, é Cristo. Jesus Cristo mudou a minha vida. Teve uma canção que a gente cantava quando era criança. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. E aí fala, diferente hoje é o meu coração. Não é isso? É diferente. Fala, mas o que mudou? Jesus Cristo mudou, não sei. Mas antes você fazia isso, mas agora não gosto mais. Mas você gostava tanto, não gosto mais. Mas por que você? Eu não entendo. O homem natural não entende essa transformação que se dá no coração do cristão. É a presença do Espírito Santo que muda aquele velho coração, muda aquela velha natureza e coloca nele a natureza de Deus. Por isso, queridos, é inadmissível para aquele que nasceu de novo viver em pecado. Porque não é a natureza do homem espiritual, do homem de Deus, viver em pecado. Você pode pecar, porque temos uma natureza carnal e às vezes a carne fala mais alto. Estava falando até com a minha esposa, fazendo uma comparação com as passeatas que acontecem. As passeatas que estão acontecendo, elas começam pacíficas. É uma coisa bacana. A gente vai vivendo de uma forma pacífica nesse mundo, mas de repente vem um vândalo e acaba com tudo. E de repente a nossa carne, o furor da nossa carne vem. E a gente precisa tirar esses vândalos que existem no nosso interior. Porque muitas vezes a força da carne, ela vem de uma maneira terrível e você acaba pecando. Mas o cristão, aquele que teve um novo nascimento, aquele que nasceu de novo, ele não tem prazer em continuar no pecado, ele não tem prazer em viver no pecado, ele abomina o pecado, ele se entristece com o pecado. A gente não pode dizer quantas pessoas nasceram de novo, porque o novo nascimento é algo que acontece no coração de cada um, é algo individual, é você com Deus. É algo sobrenatural, mas é algo que deve impulsionar a gente para viver numa outra esfera. Por isso, queridos, eu lamento tanto quando eu vejo que existem muitos que se dizem cristãos e que não têm prazer na comunhão. Hoje nós estamos aqui para participar da comunhão, para lembrar do sacrifício de Cristo. E existem muitas pessoas que não têm prazer na comunhão. Eu não consigo entender como pode um cristão que nasceu de novo não ter prazer em estar reunido com seus irmãos e adorar a Deus. Eu não entendo um cristão que troca o banquete de Deus pelos banquetes que o mundo oferece. Eu não consigo entender como pode
Um cristão trocar uma festa espiritual por uma festa deste mundo, por uma festa carnal, pelas baladas da vida, pelas noitadas da vida. Eu não consigo entender como um cristão pode trocar sua família por um bar. Não consigo entender. A coisa mais difícil para aquele que tem uma nova natureza deve ser viver paquerando com o pecado, namorando com o pecado. Eu não consigo entender aquele que se diz cristão e que tem mais prazer de ficar em casa assistindo televisão do que poder ir à igreja e cultuar a Deus e ouvir a mensagem e ser edificado. Não consigo entender isso. O que eu entendo é que existe dentro de nós um conflito muito grande, porque lá em Gálatas 5:17 diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Há uma guerra silenciosa no coração do homem. Mas aquele que nasceu de novo, aquele que tem uma nova natureza, teve um novo nascimento, ele não tem mais prazer nas coisas da carne. Ele tem prazer, como diz o salmista, na lei de Deus. Nela medita de dia, de noite. Ele tem prazer e ele pensa nas coisas que são do alto. Sabe, queridos, a gente nasceu nesse mundo, a gente nasceu no Brasil, a gente nasceu nesse reino, no planeta Terra, mas todos aqueles que tiveram um encontro com Cristo, eles mudaram de reino, mudaram de nacionalidade, agora são cidadãos dos céus. E quando a gente nasce de novo, a nossa disposição se torna outra. E a Bíblia fala que o Deus que começou a fazer uma boa obra, Ele há de completar. Deus tem prazer em completar a sua obra nas nossas vidas. Deus não deixa nenhum trabalho no meio do caminho. Deus não desiste de nós. É um homem que muitas vezes desiste de Deus. É um homem que muitas vezes larga Deus. É um homem que muitas vezes acha difícil demais a caminhada e para pelo meio do caminho. Mas, queridos, por isso que é importante não a gente ter uma experiência com Deus, mas a gente ter um novo nascimento. Porque se eu tiver apenas uma experiência com Deus, eu posso ser um bêbado ainda, eu posso ainda atuar e me fingir e fazer uma capa de cristão, e eu vou me passar por cristão, mas nada no meu interior vai mudar. Mas se eu realmente nasci de novo, o que muda é o nosso interior. O que muda são os nossos desejos. Por isso a Bíblia fala: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Porque Jesus Cristo passa a morar dentro de nós, o Espírito Santo passa a nos assistir. E a gente acabou de cantar essa canção que diz: Tu és a fonte, Senhor. E do nosso interior, quando Jesus Cristo passa a habitar no nosso interior, essa fonte que há dentro de nós, ela jorra para a salvação. Sabe, queridos, precisamos nascer de novo. Porque esse novo nascimento nos dá essa natureza de que a gente passa a ter ojeriza do pecado e prazer na lei de Deus, nas coisas de Deus. E quando a gente tem prazer nas coisas de Deus, a gente permanece fiel. Porque o que a gente precisa, queridos, é de fidelidade. Fidelidade. Eu quero ser encontrado naquele dia, dentre aquele grupo que vai receber aquela palavra assim: servo bom e fiel.
Você lutou, você batalhou, foi difícil, mas você venceu. Agora, entra no repouso, na alegria, no gozo do teu Senhor. Eu quero estar dentro desse grupo. Você quer estar, amém? Amém. Para isso, queridos, é preciso que a gente tenha essa nova natureza dentro de nós, porque a gente pode até errar, mas o erro vem automaticamente, o Espírito Santo vem e traz a consciência do pecado, a consciência do erro, e você fala: eu vacilei, eu errei, eu pequei. E você vai para os pés da cruz, e você vai ali e diz: Senhor, me perdoa, me purifica, porque eu não posso viver em pecado. É como se você todos os dias tivesse que deitar na sua cama e aquele lençol branquinho, e você chega de uma obra, por exemplo, né, não sei quantos já fizeram, né, um trabalho de pintura, onde você passa a massa, principalmente no teto. Você massa o teto e depois você vai lixando. O que acontece? Você parece que vira um fantasma, né? Fica todo branco. É isso que acontece quando a gente peca. A gente fica todo sujo. E aquele que tem a natureza de Deus, o que ele faz? Ele precisa se purificar, ele precisa tomar um banho, precisa se lavar. Mas o homem natural não. Ele acha que está tudo certo. Ele está tudo sujo, tudo imundo, mas ele acha que está tudo certo. E ele vai e deita naquele lençol branquinho, limpinho. Porque para ele é normal, é natural. E no dia seguinte ele se suja mais. Quando o cristão se suja, ele quer logo se limpar, se purificar. Porque ele não pode viver sujo. Porque sem santidade a gente não chega perto de Deus. Deus é santo. E é preciso que aquele que se achega a Ele, se achegue com fé e em santidade. Aquele que é nascido de novo, não vive em pecados, não peca ao ponto de cair da graça, porque simplesmente ele não tem mais prazer em viver neste mundo, nem nas coisas deste mundo. Por isso que a Bíblia fala: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Não é vencido por ele. E nós não recebemos espírito de escravidão, queridos. Eu estava esses dias estudando com meu filho sobre a história do Brasil. E como chegaram os escravos. E eu perguntei para ele: filho, como os homens se tornaram escravos? E ele falava: papai, os homens se tornaram escravos porque os povos guerreavam entre si. E aquele que era derrotado se tornava escravo. Eu falei: muito bem, meu filho, você está certo. Há essa luta e essa guerra dentro de nós, da carne contra o espírito. E se nós deixarmos a nossa carne vencer o nosso espírito, nós nos tornamos escravos da nossa carne. E se nós nos tornamos escravos da nossa carne, nós estamos sujeitos às mesmas paixões que os homens naturais. A gente passa a ter os mesmos desejos. Por isso, queridos, se o seu desejo está cada vez mais para as coisas deste mundo, se o seu desejo está cada vez mais na ambição das coisas deste mundo, é sinal de que a carne está ganhando a guerra que acontece dentro do seu interior. É preciso você voltar à fonte. É preciso você lembrar que um dia você nasceu de novo. E que aquele que é nascido de Deus, ele não é derrotado pela sua carne. Ele não é um escravo da sua carne. Ele não é um prisioneiro das suas paixões, das suas vontades. Porque o desejo vem. É o que a Bíblia fala.
Ele bate a nossa porta, Ele vem à nossa mente, os desejos vêm à nossa mente, passam diante de nós, se oferecem para nós. Os banquetes deste mundo são oferecidos. Não pensa que o diabo vai te apresentar coisas horrorosas, coisas que você não gosta. Não! Vai trazer pratos maravilhosos, desejáveis aos olhos. Mas todo aquele que é nascido de Deus, ele não perde para a sua carne. Todo aquele que é nascido de Deus, a Bíblia fala, ele vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé é o quê? Fé no amanhã? Fé na nossa força? Fé na nossa inteligência? Fé no nosso potencial? Não. A nossa fé em Jesus. Tudo aquilo que é nascido de Deus ama a Cristo e é amado por Ele. Sabe, queridos, é tempo da igreja cumprir o seu propósito. A gente não pode brincar de ter experiências com Deus, não ter uma vida transformada. A gente precisa mostrar que a gente é de Deus, separado para o santo ofício. A gente precisa mostrar ao mundo que a gente não negocia, que a gente não vai trocar as coisas de Deus, que a gente não vai barganhar as coisas de Deus, que a gente não vai abrir mão da presença de Deus. A gente está vivendo agora essa semana os preparativos para a Jornada Mundial da Juventude, onde milhares de católicos vão se reunir para receber o Papa. O Rio de Janeiro está se preparando para isso. Você assiste os jornais e você vê falar sobre isso, o esquema de segurança, mais de 20 mil policiais se preparando. É uma presença ilustre, é uma presença que todo o povo católico quer ver. Muitos veneram a pessoa do Papa, e muitos cristãos simplesmente não valorizam e não veneram a presença de Deus. Trocam a presença de Deus por qualquer coisa. É como Esaú. Esaú tinha o privilégio de ser o primogênito, mas ele trocou esse privilégio por um prato de lentilha, de sopa, por nada. E às vezes o cristão ele não valoriza a presença de Deus. A gente precisa se lembrar a cada dia, todos os dias da nossa vida, de que nós vivemos como cidadãos dos céus. Você vive na presença de Deus. A presença de Deus não está alheia, ela não está aqui nessas quatro paredes, mas ela acompanha você. Ela vai com você aonde você está. Aonde você está é a presença de Deus que se manifesta. Você manifesta a glória de Deus aonde você vive, aonde você anda, aonde você trabalha. Você manifesta a presença de Deus. Você está na presença de Deus, porque você foi transportado neste mundo. Você está dentro daquela condução lotada, mas ali você está na presença de Deus. Você está na sua casa, mas ali você está na presença de Deus. E a gente não pode viver como se a gente estivesse vivendo longe da presença de Deus. Não, a gente precisa admirar esta presença. A gente precisa adorar esta presença. A gente precisa viver como quem nasceu de novo. A gente não pode querer voltar para a velha criatura, para o velho homem. Não podemos brincar de ter calafrios na presença de Deus. Precisamos ter vidas transformadas, mostrar que a gente é de Deus. Esse mundo está muito carente de referências, e o povo de Deus precisa se levantar para mostrar a riqueza que é em Deus, a plenitude que é em Deus, a paz que é em Deus, a alegria que é em Deus. E isso a gente mostra na
nosso dia a dia, isso a gente mostra na nossa vida, isso a gente mostra com a presença de Deus agindo na nossa vida, transbordando na nossa vida. Preciso que a gente mostre a esse mundo que há esperança em Deus. Não o inverso. Não é a igreja que precisa olhar para o mundo e desejar as coisas do mundo. Não, é o mundo que precisa olhar para nós e desejar aquilo que a gente tem. A alegria que a gente tem, a paz que a gente tem. Não é a gente olhar para o mundo e falar, eu quero isso. Que delícia esse pecado. Que delícia. Não. É o mundo que precisa olhar para você e falar assim, cara, o que é isso diferente na tua vida? É a tua vizinha que precisa olhar para você e falar, olha, o que você tem? Porque você vive alegre, porque você vive feliz, porque a tua família é abençoada. As famílias precisam ser diferentes, precisam exalar, mostrar a glória de Deus, o impacto da presença de Deus, o impacto que é viver na presença de Deus. Não é a gente viver cabisbaixo, choroso, angustiado, porque a gente tem luta, mas Deus levanta a nossa cabeça. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, e elas nos sustêm, elas nos fortalecem, elas nos levantam. A paz de Deus, ela enche o nosso coração. A gente pode estar chorando, mas a gente dobra o nosso joelho e nós somos edificados pela paz que há em Deus, e Ele enche o nosso coração de paz, e a gente pode levantar e continuar a nossa caminhada, porque a gente nasceu de novo. E esse novo nascimento precisa se manifestar a cada dia. Não é a gente, diante da dificuldade, desistir, lamentar, chorar, e como dizem, chutar o pau da barraca. Não! É você se renovar em Deus, é você se renovar em Deus, é você buscar as coisas que são de Deus, porque há uma vitória para você. A palavra de Deus diz, todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Ele não é vencido pelo mundo, ele não é escravizado pelo mundo, ele não é derrotado pelo mundo, ele não é prisioneiro desse mundo, mas ele se levanta como um homem e uma mulher livre e liberta para a glória de Deus. Eu convido a cada um que está aqui essa noite, para que a gente possa manifestar essa nova vida de Deus, para que as pessoas que estão à nossa volta possam olhar para a gente e enxergar essa nova vida de Cristo. O tempo é curto, queridos. Não tenham dúvidas que se aproxima cada dia mais o dia do juízo. Vai ter um dia em que vai se manifestar Jesus Cristo vindo a esse mundo com poder e glória. A Bíblia diz que todo olho verá, todo ouvido ouvirá. Naquele dia não haverá mais segredos. Naquele dia o joio será separado do trigo. Somente aqueles que tiveram um novo nascimento serão chamados para viverem a vida eterna. Não vamos ter experiências, apenas experiências, e viver só de experiências, de fatos isolados. Deus te chama para viver uma vida de intimidade com Ele. Aquele que foi gerado de Deus, gerado de novo. E você foi gerado de novo. Se você crê em Cristo Jesus, você foi gerado de novo. Não dê lugar para se tornar um escravo da sua carne. Não dê lugar para que a sua carne escravize você. Mas se renove em Deus. Se renove em Deus. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. E a fé é a certeza de que Deus está agindo, mesmo que nós não estejamos vendo. Mas a gente espera. É a certeza daquilo que a gente espera. E a gente espera que a gente vai ver a glória de Deus. Amém? Eu não sei aquilo que você está vivendo, mas eu sei uma coisa. Se você é nascido de Deus, você é vitorioso. Você é vencedor. E você precisa dizer isso todos os dias. Eu sou vencedor em Cristo Jesus. Amém? Você pode dizer isso?
Eu sou vencedor em Cristo Jesus. Diga com mais fé. Eu sou vencedor em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque você é nascido de Deus. Eu convido você a viver essa vida de alegria, essa vida de prazer, essa vida de ânimo, essa vida de renovo na presença de Deus. Não é porque estamos aqui e somos poucos que a gente não vai viver o melhor de Deus, que a gente não vai viver e aproveitar das delícias de Deus. Não, vamos aproveitar. Que a cada reunião você possa vir com o desejo e com o ânimo de ele sentar-se na mesa que Deus tem preparado. Porque cada culto, quando se reúnem 2, 3, é uma festa. Porque a presença de Deus se manifesta. Você vive na presença de Deus, no reino de Deus. No reino de Deus é um reino de alegria. E quando você começa a cantar, você se junta aos anjos para louvar a Ele, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda glória, toda a terra está cheia da Tua glória. A minha vida está cheia da Tua glória, Deus. Porque eu nasci de novo. Não deixe que o peso do pecado te domine. Porque se você pecar, a Bíblia fala que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Ele está lá à destra de Deus, é o teu advogado. E Ele diz: Pai, perdoa. E Ele te liga de novo a Deus. Que a cada dia você possa viver essa novidade de vida. Que a cada dia a vitória de Cristo possa habitar o seu coração, na sua mente, nos seus lábios. Não é só de lábios, na sua mente, no seu coração. Não é só no seu coração, nos seus lábios só professar e derrota, não. Nos seus lábios, na sua mente, no seu interior. Amém?